Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com informação e análise, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente na atualização, lá na redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa quinta-feira. Boa tarde para você que mora nesse país em que generais do Exército têm crises terríveis de amnésia, exatamente na hora de contar detalhes sobre o 8 de janeiro. Hoje aconteceu de novo, nós vamos falar daqui a pouco a crise de amnésia do general Arruda, que depôs na qualidade de testemunha de Mauro Cid, quando foi perguntado sobre alguns detalhes por Alexandre de Moraes, disse: eu não lembro. Já já trazemos mais informações sobre isso e também sobre as ameaças de Donald Trump a Alexandre de Moraes. Atenção, notícia de agora. Está acontecendo nesse momento lá em Brasília. A Polícia Militar isolou o prédio do Ministério do Desenvolvimento Social no Distrito Federal por causa de uma ameaça de bomba. A PM informou que um homem carrega um pacote suspeito, essa aqui é a imagem, ó, está acompanhado de 2 crianças e de uma mulher. Funcionários do Ministério disseram ter ouvido um som de explosão. Então há alguma tensão, há o isolamento da área e não se sabe exatamente qual o objetivo, o que ele pretende, mas há um risco evidente, né? Está carregando ali criança, está cercado aparentemente pela família, inclusive. Daqui a pouco você terá mais informações sobre esse caso no ICL Notícias, segunda edição. Falemos então sobre os depoimentos que seguiram hoje, o julgamento sobre o golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Hoje foi reservado para que fossem ouvidas as testemunhas indicadas por Mauro Cid, o colaborador, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Foram 8 testemunhas ouvidas no total. Mas o que chamou mais atenção, o depoimento do ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Ele prestou depoimento ao STF na condição de testemunha de defesa de Mauro Cid. Os depoimentos, como você sabe, não são transmitidos, mas a equipe do ICL estava lá de novo. Ontem estivemos com 2 repórteres, hoje de novo, Heloísa Vilela estava lá e foi transcrevendo, mandando as informações de cada um dos depoimentos. Por isso nós vamos trazer para você aqui alguns detalhes. O general Arruda negou que tenha impedido a PM do Distrito Federal, naquele 8 de janeiro fatídico, você lembra? O Capelli, que foi nomeado interventor no dia pelo ministro Flávio Dino, foi com a polícia e queria tirar os golpistas da frente do quartel. E o Exército não deixou. O general negou que tenha impedido a PM de agir ali no setor militar urbano de Brasília, já que a PM pretendia prender os golpistas na noite do 8 de janeiro. Ele conseguiu relembrar em detalhes tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Vamos trazer aqui primeiro e depois eu falo sobre a amnésia que ele teve. Mas aqui ele estava se lembrando de tudo, por enquanto. Então, Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército, ele durou 1 mês só no cargo. Depois eu vou explicar por quê. Nesta noite, quando começou a acontecer tudo, aí ele se enrola um pouco, daí por volta de 2 horas, aí ele volta para tarde, Fui para o QG coordenar as ações do Exército e estava do meu lado o ministro Múcio. Quando parte dos manifestantes voltava para a Praça dos Cristais é uma praça que fica em frente ao comando do Exército, o QG, onde era o acampamento dos golpistas. Quando parte dos manifestantes voltava para a praça, o general Dutra, que é um ex-comandante militar do Planalto, me ligou, diz o Arruda, dizendo que a polícia estava indo atrás para prender todo mundo. Eu disse: não, tem que ser coordenado, chame o interventor. Ele, o interventor, o Capelli, veio com o comando da PF e nós começamos a acertar como é que seria feito. Chegaram os ministros da Defesa, da Casa Civil, da Justiça, aqui ele estava se referindo ao Múcio, ao Rui Costa e ao Flávio Dino. Mas nós dois, os generais Arruda e Dutra, e começamos a coordenar e acertamos como seria feito. Do jeito que ele conta aqui, parece que era uma, estava tudo bem, nós estávamos coordenando algo tranquilíssimo,
Mas o interessante é que depois o Alexandre de Moraes, ele estava aqui depondo como testemunha de defesa, mas o Alexandre de Moraes queria mais detalhes. E depois disso, que o general teve uma crise impressionante de falta de memória. Ao ser perguntado por Alexandre de Moraes se ele, Arruda, proibiu efetivamente as prisões em flagrante, o general Arruda respondeu que a sua função ali era mais acalmar as pessoas. Vamos ver esse trecho, que foi transcrito pela Heloísa Vilela, acompanhando ali dentro da sala de depoimentos do STF. Então o Alexandre de Moraes pergunta, olha, uma dúvida aqui, primeiro sobre o dia 8 de janeiro. Após a tentativa de golpe, a decisão para prender em flagrante as pessoas que estavam na frente do quartel foi minha, diz o Alexandre de Moraes. Fábio Augusto, da PM, disse que o senhor proibiu e ele deu um depoimento em juízo. E que o senhor, com o dedo em riste, disse, o senhor, ou seja, a PM, sabe que minha tropa é um pouco maior que a sua, não? Então, o Alexandre de Moraes transcreve para o general o que teria sido dito pelo general ameaçando a PM de Brasília, que estava cumprindo a ordem de limpar o terreno e prender todo mundo. O que responde o general Arruda? Estava um clima de nervosismo, minha função era acalmar. Ah, com o dedo em riste? Dizendo a minha tropa é maior que a sua? Tinha que ser feito de maneira coordenada, de acordo com o ministro Flávio Dino, Rui Costa e Múcio. A minha função ali foi acalmar. E graças a Deus não houve nenhuma morte. Ele ainda acha que foi lucro não ter tido morte. E eles mantiveram aquele quartel cercado de gente. O exército não tirou aquele bando de golpistas ali da frente. Aí o Alexandre de Moraes insiste. Mas o senhor disse essa frase? Ou seja, a minha tropa é um pouco maior que a sua? Ele responde, não me lembro. Ele não diz, não disse. Ele diz, não me lembro. Porque ele não pode contrariar, vão aparecer vários outros confirmando, provavelmente, esta ameaça feita por um general que era, então, comandante do Exército no Brasil, em pleno governo Lula, no 8º dia do 3º mandato de Lula. Olha a gravidade. É sempre bom a gente relembrar esses diálogos para reconfigurar, relembrar o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não foi só isso, hein? Laura Couto traz para a gente mais um trecho dessa principal testemunha de hoje. Diga lá, Laura. Rodrigo, mais uma crise momentânea de esquecimento. Em outro momento, o general Arruda, ele respondeu que conversava diariamente com o Estevão Teófilo, mas não se lembra de se respondeu sobre o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro. Vou ler aqui o trecho. O Alexandre de Moraes pergunta, dia 2 de janeiro, o tenente-coronel Mauro Cid encaminhou mensagem para o general Estevão Teófilo informando seu novo número. Em seguida, o colaborador Mauro Cid manda um link de uma matéria do site Metrópolis dizendo que Moraes mandara prender Bolsonaro. Em seguida, Teófilo disse que ia conversar com o senhor, no caso, o general Arruda, e afirma em mensagem seguinte para o Cid, nada lhe acontecerá. General Teófilo chegou a entrar em contato com o senhor sobre esse assunto, isso o Moraes perguntando para o general. O general responde, ele conversava comigo diariamente, especificamente sobre isso, eu não me lembro. Laura, ele não se lembra? Isso não é uma conversa que você esqueça, né? Você participa de um evento daquele, que podia ter terminado com morte, com golpe, invasão da Praça dos Três Poderes, e ele não lembra o que o outro general disse para ele? Ele lembra direitinho que estava o Múcio, o Flávio Dino, que estava o Rui Costa, disso tudo ele lembra. Que ele foi para lá para coordenar as ações, mas das frases mais importantes, ele não lembra, não quis se lembrar. Quem é esse general Arruda, minha gente? É um general que não ficou nem um mês no cargo de comandante do Exército, né? A gente tem aqui na tela o general Arruda, ele foi nomeado no comecinho do governo Lula. O Lula mandou, depois do 8 de janeiro, afastar do cargo Mauro Cid, que o Mauro Cid tinha sido nomeado ainda no Bolsonaro, para comandar uma tropa em Goiânia, uma tropa importantíssima. Ele ia comandar uma tropa que teria, por exemplo, possibilidade de fazer um cerco a Brasília, se necessário. Então o Lula deu a ordem, demita o Mauro Cid, ele não vai comandar esse quartel. E o Arruda teria se negado a demitir Mauro Cid, e por isso não durou um mês como comandante do Exército. Esse é o personagem que prestou depoimento hoje. Na segunda-feira, você lembra, foi o depoimento do Freire Gomes, que também se esqueceu de várias coisas, não lembrava bem se o Garnier tinha oferecido tropas para o golpe ou não,
Veja bem, a frase acho que não foi essa. 2 generais na mesma semana com crise de memória. Vamos ficar ainda nos golpistas. Uma reportagem de hoje do UOL, do site UOL, revelou que o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, teria passado informações de forma reservada para o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. A informação saiu de mensagens vazadas do celular de Mauro Cid, mensagens às quais o UOL teve acesso. Em conversa com o assessor jurídico do Exército, general Santana Neto, Cid enumera os inquéritos em que era investigado e diz: informação passada de forma reservada pelo PGR e pela vice, a Lindora. Ou seja, para vocês entenderem bem, é o Mauro Cid conversando com um coronel, né? E ele diz, ó, é informação, eu recebi aqui, ó, informação passada de forma reservada pelo PGR e pela vice-PGR, a Lindora. Quer dizer que o PGR, em vez de investigar, abastecia Mauro Cid e o bolsonarismo com informações? É isso? A mensagem aponta para uma comunicação extraoficial entre ele, que era ajudante de ordens do presidente, e a PGR, então chefiada por Augusto Aras, que foi um engavetador geral, não abriu procedimento nenhum contra Bolsonaro, por exemplo, na pandemia. Cid dá a entender que conseguiu as informações sobre os inquéritos nos quais era investigado diretamente com as autoridades responsáveis por investigá-lo. Manja! É o delegado ligando para o malandro e dizendo assim, ô meu querido, vou te avisar aqui, ó, tá ruim para você que tem esse inquérito. Mais ou menos é isso que aparece aqui nas mensagens. É algo grave. Laura Couto tem mais informações sobre isso, Laura? Só mais algumas informações. No celular do Cid não foram encontradas mensagens entre ele, o Aras e a Lindora. Por isso que a gente não tem as imagens, os prints das conversas. Mas os números de telefone do Aras e da Lindora foram encontrados no celular do Cid. E em delação premiada, o Cid ele afirmou que o Bolsonaro recebia o Aras frequentemente no Palácio da Alvorada. O Aras ele foi PGR de setembro de 2019 até setembro de 2023 e arquivou mais de 100 processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Aras foi procurado pela reportagem do UOL, mas disse que não tem relação com o Mauro Cid e não tem responsabilidade sobre mensagens de terceiros. Rodrigo? É isso. Então, desculpa, Laura, para cá. É isso. Quer dizer, o Aras vai poder sempre dizer isso. Ó, era uma conversa lá deles, sei lá eu o que eles estavam conversando. Mas está ali um indício muito forte, né? Se faltasse algum indício de que o Aras estava totalmente aderido ao projeto bolsonarista, aqui é mais um indício. Eu não digo que é prova, mas é um indício. Nós vamos continuar acompanhando todas as informações sobre os golpistas, os julgamentos, depoimentos e estas conversas que mostram o grau, a barbárie, a selvageria golpista dentro das Forças Armadas. Vamos falar de outra selvageria que vem lá do hemisfério norte. O secretário de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF brasileiro, Alexandre de Moraes, pode sofrer sanções no país. Está aqui na manchete do ICL, do nosso site. O governo Trump fala em grande possibilidade de sanção contra Moraes nos Estados Unidos. O motivo é a ação por parte do ministro contra plataformas digitais, o que é considerado no governo Trump como um ataque contra a liberdade de expressão. É curioso, né? Porque o Trump ataca as universidades, proíbe isso, proíbe aquilo e está dizendo que tem problema com liberdade de expressão no Brasil? Não, tem problema com rede social que dá guarida para golpista, é diferente. Durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, ou seja, a Câmara dos Deputados, né? Marco Rubio, que é uma espécie de ministro do Trump, né? Lá eles não chamam de ministro, mas ele é, né, secretário de Estado, é ministro. Marco Rubio disse que penalidades contra o magistrado brasileiro estão em análise e, abre aspas, há uma grande possibilidade disso acontecer, como nós mostramos aí na manchete. Mais detalhes estão lá no nosso site. Laura Couto complementa para a gente, por favor. Rodrigo, essas possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes incluem um bloqueio de bens no solo americano, o congelamento de contas e a proibição de entrada no país. Tudo isso com base na lei Magnitsky de 2012, que permite a aplicação unilateral de punições a estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas a direitos humanos. A assessoria do STF negou que Alexandre de Moraes tenha contas ou patrimônio nos Estados Unidos, mas a medida ela pode atingir as contas do Alexandre de Moraes em bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos ou em bandeiras de cartões.
Obrigado, Laura. Vamos assistir, porque eu falei do Marco Rubio e a gente não mostrou, né? A nossa equipe selecionou aqui, a gente tem para mostrar no telão, a fala do Marco Rubio. Vamos lá. You're certainly aware of the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Como você percebe, muito mais longa foi a pergunta, mas é importante, de um deputado republicano. Faz lá um resumo. O senhor estaria disposto a aplicar a lei, tem o nome lá da lei, contra Alexandre de Moraes? Sim. Diz que está em estudo. Então está muito claro, foi num ambiente público, não é informação de bastidor. Enquanto o governo Trump se articula para impor sanções a Moraes, o ministro, Alexandre de Moraes, parece estar tranquilo diante das ameaças. A jornalista Bela Megali, do Globo, diz que em conversas com colegas da corte, com integrantes do governo Lula, Moraes destacou que não vai reagir diretamente à fala de Marco Rubio e que seguirá normalmente com a sua vida e os seus julgamentos. Já o governo Lula vai tratar o assunto como um ataque contra a soberania, se ele vier, né? Uma sanção contra Moraes seria uma sanção contra um representante de um dos 3 poderes no Brasil. É um ataque contra a soberania brasileira. No Palácio do Planalto, a orientação é não entrar nas provocações da extrema-direita e lidar de forma institucional com os estadunidenses, caso haja uma eventual sanção. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, emitiu uma nota em nome da bancada do partido. Olha só o que diz a nota, a gente vai colocar aqui na tela para você ver. O posicionamento é grave, hein, gente? É muito grave, pode virar uma crise institucional, né? Tem aqui um resumo, é muito longa, mas a gente vai destacar esse trecho aqui. Nós, parlamentares do PT, defendemos a independência e a harmonia entre os poderes, bem como a soberania das instituições brasileiras. Repudiamos veementemente a tentativa do governo dos Estados Unidos de politizar decisões judiciais, atentando contra a soberania brasileira e o STF por sua atuação contra os golpistas liderados pelo ex-presidente da República. Está aí a resposta da bancada do PT. Ainda falando de Donald Trump e dos seus ataques às liberdades. Hoje, o governo Trump proibiu, olha só que grave, o governo Trump proibiu a Universidade de Harvard de ter estudantes estrangeiros. É isso mesmo que você está ouvindo. O anúncio foi feito pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Isso é fascismo. Me lembra os anos 30, os anos 20 e os anos 30 na Itália e na Alemanha. A proibição se aplica a qualquer estudante da universidade, inclusive alunos que já estejam em Harvard, terão que se transferir para outros lugares. A medida será efetivada agora ainda, no ano letivo, que se inicia no meio de 2025. Você sabe que o calendário nos Estados Unidos, em vários países no hemisfério norte, começa ali no meio do ano. A universidade chamou a medida de ilegal e afirmou que, abre aspas, permanece totalmente comprometida em receber estudantes e professores de mais de 140 países. Então como é que vai ser? O Trump proibiu. Se Harvard abrir a possibilidade para matrícula, ele vai mandar o exército lá dentro da universidade tirar as pessoas lá da universidade? E outra, né? Os Estados Unidos sempre compuseram o seu poder com força, com invasão dos Mariners, com conspiração contra Estados democráticos na América Latina, invasão no Oriente Médio. Isso sim, força. Mas, de outro lado, usavam o chamado soft power, o poder do cinema, o poder da indústria cultural e o poder de atração das suas universidades. Gente do mundo inteiro é levada para lá, ganha bolsa, para se sentir incorporada ao sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos. Ao fazer isso, Trump quebra, né, uma das colunas que dá sustentação ao império. É inteligente do ponto de vista da manutenção da hegemonia do império? Me parece que não. Me parece que nós viramos realmente a página e ele já não quer manter a hegemonia por essa via. É na pancada e na sanção econômica. É muito grave também. Falando em Estados Unidos, 2 funcionários da Embaixada de Israel lá nos Estados Unidos foram assassinados a tiros em frente ao Museu Judaico de Washington. Aconteceu ontem à noite. Segundo as autoridades, o homem que cometeu o ataque gritou "Palestina livre" ao ser detido. Olha só, a gente tem um vídeo sobre isso. No.
Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine é o que ele grita, Palestina livre. Rapidinho, gente, ontem o Breno Altman, jornalista brasileiro, deu uma entrevista aqui ao ICL, o programa Provocação Histórica, e ele é judeu, o Breno, mas ele é crítico, né, contrário ao Estado de Israel, e disse: o massacre, o genocídio cometido por Israel está fazendo aumentar exponencialmente os ataques contra judeus. E está aí uma demonstração triste, porque os dois que morreram, né, acabam sendo vítimas também desse processo terrível. Laura Cote com mais atualizações sobre esse caso lá nos Estados Unidos. Rodrigo, o suspeito foi identificado como Elias Rodrigues, de 30 anos, ele é de Chicago. O ataque aconteceu na calçada do Museu Judaico, que tinha um evento programado para jovens profissionais e diplomatas. O Elias ele se aproximou de um grupo de 4 pessoas, sacou uma arma e abriu fogo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel identificou as vítimas como Yaron Lichtenstein e Sarah Lynn Milgram. A gente tem uma foto deles aí para ilustrar. A polícia informou que o suspeito, Elias Rodrigues, ele entrou no museu depois dos disparos e foi detido. Rodrigo. Tá aí, Laura, enquanto você falava, apareceu a foto do casal assassinado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou na sua rede social. Ele condenou os ataques e disse que foram baseados em antissemitismo. Vamos colocar aqui no telão, vou virar para cá para a gente colocar aqui. Opa, não é esta aí não, gente. É o Trump falando sobre antissemitismo, no entendimento dele, né? Um ataque que demonstraria antissemitismo, né? Mas a gente tem a informação de que o Trump, então, se manifestou. Acho que tá bom já. O Trump também já apareceu bastante aqui, o Trump criticou, é claro, né? Todo mundo critica, foram assassinados um casal de jovens. Mas faz parte do contexto. O Trump está criticando esse crime, mas está apoiando o crime de massacrar 60 mil palestinos em Gaza. E está dizendo que vai tirar 2 milhões de palestinos de Gaza. Então, ele condena alguns crimes e apoia os crimes cometidos por Israel. Vamos voltar para a política brasileira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi o principal alvo de reclamações de deputados durante um jantar reservado com Gilmar Mendes. O encontro com os parlamentares foi uma tentativa de distensionar o ambiente entre judiciário e legislativo e aconteceu na casa do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Laura. Rodrigo, os líderes partidários falaram que a reunião foi dura e que o Gilmar Mendes foi praticamente sabatinado pelos deputados sobre uma série de assuntos, mas principalmente sobre essas investigações das emendas parlamentares. O próprio líder do PT, o próprio líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ele disse que essa situação entre os poderes está insustentável e alertou que o Congresso está a ponto de romper com o Supremo. O Gilmar Mendes, ele ouviu os parlamentares com atenção, mas defendeu o rigor do Dino no caso da falta de transparência das emendas parlamentares. O Gilmar Mendes ainda pediu para que os deputados parem de investir nessas pautas anti-STF. Rodrigo. É importante aí, um bastidor de Brasília, Laura. Então os parlamentares foram chorar para o Gilmar Mendes, reclamar do Flávio Dino. Estão reclamando porque o Flávio Dino colocou o dedo na ferida de algo que é central no poder no Brasil. O parlamento brasileiro, hoje, detém uma fatia desproporcional na operação do orçamento. Quem deveria executar o orçamento, como diz o nome, é o Poder Executivo e não o Legislativo. Mas eles foram avançando, começou no Eduardo Cunha, né, se aprofundou com o Arthur Lira e o Centrão faz a festa. O Flávio Dino falou, opa, para por aí. Além de ser uma deturpação constitucional, abre margem para corrupa generalizada, como a gente viu, tem vários deputados sendo investigados, porque é um orçamento secreto com essas emendas, em muitos casos, descabidas. Bom, o projeto de lei da anistia voltou ao centro do debate em Brasília. A oposição na Câmara dos Deputados recuou. O bolsonarismo está dando várias mostras de enfraquecimento nos últimos dias. A oposição recuou e passou a admitir uma comissão especial para que o projeto de lei seja analisado. Está aí na manchete, ó. A oposição passa a admitir a comissão especial para debater a anistia. Durante uma reunião de líderes na Câmara hoje, né, os deputados do PL e de outras siglas passaram a dizer que concordam com a criação desse colegiado para analisar a proposta, porque eles tinham conseguido assinaturas para urgência, estavam crentes que agora iam atropelar
mas o Hugo Mota falou, para aí, não vou colocar dessa forma, esse assunto não é prioridade para o Brasil. Então eles estão aceitando levar isso para um colegiado e tentar ganhar tempo para ressuscitar essa ideia da anistia. Mas sabe quem é que conseguiu anistia de verdade mesmo e essa merecida? Olha que notícia interessante, gente, depois de tanto tempo. Dilma Rousseff, é isso mesmo. Hoje, a Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos, que avalia crimes cometidos durante a ditadura militar, aprovou de forma unânime o reconhecimento da ex-presidenta Dilma Rousseff como anistiada política em razão das violações sofridas durante o regime autoritário conduzido pelos militares. A declaração de anistia é um instrumento de reparação e preservação da memória e com ele o Estado pede perdão às vítimas pelos crimes cometidos. Essa famosa foto, a anterior, se puder voltar, pessoal, desculpa, eu demorei para essa, em que a Dilma, depois de ser torturada, é levada para um tribunal, que era um simulacro, que era uma mentira, estava tudo decidido já. É que pena que a foto está bem fechada, porque aqui é a Dilma altiva de cabeça erguida e os milicos que estavam julgando uma mulher que tinha sido torturada, escondem o rosto. Hoje a Dilma ganhou, portanto, esta ação e é anistiada política. Laura Cocho tem mais informações. Rodrigo, a Comissão da Anistia julgou hoje o requerimento que foi protocolado dia 21 de outubro de 2002, Para você ter uma noção, o pedido ele foi rejeitado em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, mas a ex-presidenta Dilma Rousseff entrou com um requerimento. Além da anistia, a Dilma ela vai receber uma indenização de R$100 mil em uma parcela única. Eu trouxe aqui um trecho da fala da Ana Maria Lima de Oliveira, que declarou a Dilma anistiada e pediu desculpas em nome do país. Ela disse: Excelentíssima senhora presidenta, esta comissão lhe declara anistiada política brasileira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que o Estado ditatorial causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e a toda a sociedade brasileira. Queremos também lhe agradecer pela sua incansável luta pela democracia. Muito obrigado pela senhora existir. Então, só explicando aqui, essa comissão de anistia julgou hoje o requerimento protocolado em outubro de 2002. E só hoje que o caso foi finalmente encerrado com uma notícia positiva, né, Rodrigo? Muito, Laura. E o Bolsonaro parou esse julgamento, né? Quer dizer, no governo dele, mas certamente por ordem dele. Depois do golpe de 64, só para a gente lembrar, o nosso público sabe, mas só para a gente relembrar, Dilma integrou grupos de resistência armada contra a ditadura, né? Em 1970, ela foi presa sob acusação de crime de subversão da ordem. Na época, foi condenada a 6 anos e 1 mês de prisão, além de ter os direitos políticos cassados. Dilma passou por sessões de tortura em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Levou socos, choques, além de ter sido submetida ao pau de arara. E agora é uma anistiada política. Não venham falar, ganhou uma indenização por isso. A Dilma hoje é presidenta do banco mais poderoso do mundo. O que ela ganha de salário talvez em 1 mês seja mais do que essa indenização. Mas se faz justiça histórica. Bem no momento em que os golpistas de 2022 tentaram de novo. E dessa vez perderam e são eles que vão para o banco dos réus. A gente tem aqui uma notícia para você. Depois do sucesso do podcast Império Malafaia, né, em vários episódios, vem aí uma nova estreia que só o ICL tem coragem de levar adiante. É o documentário inédito Império Malafaia. Então, já tinha o podcast, agora tem um documentário, uma produção original do ICL, em que a gente mergulha ainda mais a fundo na investigação jornalística conduzida por Juliana Dalpiva e Igor Melo, para entender como é que o poder político, a fé e o dinheiro se misturam nos bastidores de um dos impérios mais influentes do país, o Império do Malafaia, que é um dos patrocinadores da campanha pela anistia, é um bolsonarista, esse dinheiro dele ajuda a fazer carro de som, a fazer provocação contra as instituições, a xingar ministro do STF. Então é importante conhecer a fundo o que é o Império do Malafaia. O ICL vai revelar toda a verdade sobre o patrimônio do pastor que financia a extrema-direita no Brasil. A estreia do Império Malafaia, o documentário, será no dia 29 de maio, na semana que vem, às 8 horas da noite, com a presença do Edu Moreira, da Juliana Dalpiva e do Igor Melo. Então você assiste o doc e depois acompanha o debate com os jornalistas e com o Edu Moreira. Você garante o ingresso para essa sessão do documentário
digitando iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Vai abrir uma tela, você põe o seu e-mail e aí a equipe do ICL te lembra lá no dia 29. Ó, é hoje, hein? Quer saber mais sobre o Malafaia? Vem com a gente. Tá feito aí o convite. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria, atualizando as notícias aqui no ICL Urgente. Valeu, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. E vocês ficam agora com o ICL Notícias segunda edição, Gabi Varela, Chico Sá e os convidados do N2. Valeu, gente. Nos vemos amanhã. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Bom dia, pessoal. Alô, alô, salve, salve. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei na frente. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.